Então vamos lá, né, para a nossa última parte do estudo da nutrição dos vegetais. A gente já viu os tipos de nutrição, a nutrição inorgânica, com os macro e micronutrientes. Vimos também a nutrição orgânica, né, relacionada à fotossíntese. Vimos os fatores que afetam a fotossíntese. E agora nós vamos trabalhar a forma como a seiva floemática ou orgânica vai ser conduzida no corpo do vegetal. A gente vai começar esse assunto observando uma imagem aqui, tá? No caso aqui, a gente está vendo um tronco e aqui foi retirado uma parte dele e aqui um galho que foi feito o mesmo procedimento, tá? Então, neste caso aqui, o que essa imagem está representando? Né? Em que sentido eu estou perguntando isso? Né? O que ocorre se esse procedimento aí for realizado em um galho? E o que vai ocorrer se este mesmo procedimento for feito no caule principal? Para isso, a gente tem que lembrar da anatomia dos vegetais, né? Quais são os tecidos que passam em cada região. A gente está vendo aí que a gente tirou a região, né, mais externa desses órgãos, tanto do tronco quanto do galho. Né? Mas o que passa ali? O que será que a gente retira quando a gente faz esse anel em volta do tronco principal ou do galho? Isso é chamado de anel de Malpighi, tá? Esse anel de Malpighi, esse procedimento realizado aí, ele pode ter algumas consequências para o vegetal, tá? Então, no caso, o que a gente percebe, né? Aqui a gente faz o anel, na parte central a gente sabe que tem o xilema, que vai conduzir a seiva mineral ou seiva inorgânica, correto? E esse anel que a gente faz, ele tira a epiderme e o floema, que é o vaso condutor, o tecido condutor de seiva elaborada. Então, quando a gente faz essa ressecção aqui, né, essa retirada desses tecidos, a seiva mineral ela continua transitando no vegetal todo. Porém, a partir do ponto em que a gente faz essa retirada desse anel, a seiva elaborada ela começa a se acumular, ela não consegue atravessar. Então, a gente já consegue mais ou menos imaginar o que vai acontecer com essas partes, né? Então, olha só. Aqui a gente tem esse anel que é chamado de anel de Malpighi, né? Como a gente viu no slide anterior, o xilema ele está intacto, mas o floema ele foi retirado, ok? Nesse caso, vamos lembrar que a gente tem, né, o xilema na parte central, o floema mais externo. O xilema ele vai conduzir seiva bruta e o floema seiva elaborada. A seiva bruta ela é formada de água e sais minerais. Né? A gente está lembrado disso da nossa primeira aula sobre a nutrição vegetal. Essa água e esses sais minerais eles são transportados, né, por todo o vegetal para chegar até a região das folhas, aonde a água participa, né, é um dos constituintes da fotossíntese, e os sais minerais são usados para produzir enzimas, construir o corpo vegetal, né? Tudo isso. Depois que a fotossíntese é feita, a gente tem a seiva orgânica, seiva floemática ou a seiva elaborada. Aqui a gente tem a água misturada agora a um carboidrato, né? Um alimento que tem que ser transportado para todas as partes do vegetal também.
Então essa seiva elaborada ela vai descer pelo floema e vai ser levada até as raízes, porque as células das raízes também precisam, né, desse alimento. Elas precisam de uma substância para ser quebrada ali através do processo de respiração celular, para que ela consiga extrair energia e as células se mantenham vivas. Então tiramos a condução da seiva elaborada, exatamente isso. Quando a gente faz essa remoção dessa casca, né, dessa parte aí, a gente vai interromper o fluxo da seiva elaborada. Então, a gente vê, né, que essa seiva começa a se acumular na parte superior, né, ao anel que foi feito. Por quê? A seiva mineral ela está subindo. A árvore, teoricamente, no começo, ela continua fazendo a fotossíntese, né? Porque ela está recebendo água, gás carbônico e tudo. E na hora de levar a seiva elaborada para a parte de baixo da planta, aqui no caso da árvore, a seiva mineral, não, a seiva elaborada, ela não chega. Então, as células que estão aqui no tronco, abaixo do anel de Malpighi, as células da raiz, elas todas morrem porque elas ficam sem alimento. E aí, como as células da raiz morrem, vai chegar uma hora que eu não vou ter também mais a seiva mineral subindo, porque é a raiz, né, a responsável por retirada de água e sais minerais do solo. Então, vai chegar um momento em que a raiz morta, ela não mais captura, né, ela não mais absorve a água e os sais minerais. No final das contas, esse vegetal aqui, essa árvore toda, ela morre, tá? Se fizer isso num caule, isso, né, não vai ocorrer a morte do vegetal inteiro. Mas supondo que a gente faça um corte, né, um anel de Malpighi neste galho aqui, né, então todos os ramos desse galho aqui morreriam, ok? Porque vai chegar uma hora em que a seiva elaborada não vai passar mais para cá, tá? Então esses procedimentos eles não podem ser feitos só por nossa vontade, tá? A morte, o corte, a supressão de alguma árvore sem autorização constitui crime ambiental. Então, este procedimento aqui, ele pode ser feito, por exemplo, com autorização por pessoas especializadas, ok? Não é um procedimento que a gente possa fazer por conta própria. Se você tem uma árvore dentro do lote da sua casa e faz um anel de Malpighi, essa árvore vai morrer. A árvore morta, né, ela faz com que a gente tenha a possibilidade de solicitar o corte dessa árvore. Mas se os bombeiros ou o pessoal da prefeitura chega na casa e vê que foi feito, percebem, né, o procedimento do anel de Malpighi, mesmo assim, né, você vai ser multado. Por quê? Porque indica que você matou a árvore, né, intencionalmente. Isso não pode, tá? Qualquer árvore que for suprimida, ela precisa de autorização e geralmente isso é feito pela prefeitura ou pelo corpo de bombeiros. Beleza? Essa condução de seiva floemática, como a gente vê aqui, ela tem vários atores aqui, né? Tem vários processos aqui. Então a gente vê aqui alguns constituintes importantes, né? Aqui a gente tem as células da folha, e esse nomezinho aqui vai ser importante, fonte, as células companheiras, o floema, tá? Aqui no caso, outra célula companheira e a célula da raiz. Aqui, né, um esquema simplificado. E veja que eu dependo do xilema também. Então, vamos entender como isso acontece. Aqui eu tenho as células que são chamadas de células-fonte, né? Aqui está representado pelas células da folha. O que são essas células-fonte?
são as células do vegetal que produzem ou armazenam as substâncias orgânicas. Tá? Então elas são a fonte, é de onde vai ser retirado a matéria orgânica para as outras células do vegetal. Ok? Então, célula-fonte são as células que estão nas regiões aonde a substância orgânica é produzida ou armazenada. Quem são essas células-fonte ou aonde essas células-fonte estão localizadas no vegetal? No mesófilo das folhas, ou seja, naquela parte do limbo, na parte interna da folha, ali no meio dela. Quando o tecido, quando o órgão ele tem parênquima de reserva, a gente também tem ali células-fonte, os frutos e as sementes. Então são essas as regiões do vegetal aonde a gente consegue perceber, onde a gente consegue encontrar matéria orgânica, ou sendo produzida, ou a matéria orgânica armazenada. Tá? No caso, neste exemplo, a célula da raiz, a gente vai chamar de célula dreno. O que são células dreno? As células dreno são aquelas células que não produzem a matéria orgânica, tá? Elas não têm essa capacidade de produzir a matéria orgânica, mas elas necessitam da matéria orgânica para sobreviver. Então elas vão consumir as substâncias orgânicas, para conseguir energia, nutrientes, essas coisas assim. Como elas não produzem a matéria orgânica, elas têm que retirar essa matéria orgânica de algum lugar. Então, de onde vem a matéria orgânica que vai abastecer essas células dreno? Essa matéria orgânica vem exatamente das células-fonte. E agora faz sentido o nome dessas células, ou como essas células são caracterizadas. Células-fonte, que é a fonte da matéria orgânica. E células-dreno, porque são elas que vão drenar, que vão precisar receber essa matéria orgânica vindo de outras células. Tá? Sempre a gente tem essas células aqui que a gente chama de células companheiras, que são as células que vão pegar a matéria orgânica da célula-fonte e direcionar essa matéria para o floema. E a gente também tem células companheiras que vão pegar a matéria orgânica que está no floema e direcionar para as células dreno, ok? E isso só é possível com a presença de água. Então essa água ela vem do xilema, e veja que a quantidade de matéria orgânica aqui, que está representado pelos pontinhos vermelhos, é muito maior do que aqui embaixo. Então aqui nós vamos ter um processo de osmose. A água ela vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. E aí essa água vai se misturar à matéria orgânica e vai conduzir a matéria orgânica para partes mais baixas. Chega aqui, na parte mais baixa da planta, a concentração de matéria orgânica diminui. Então a água volta para o xilema e aí o processo está fechado. Tá? Então, células-fonte, células-dreno e osmose atuando aqui nesse processo.